Muito bem. Então, a gente vai substituir o y por zero. Esse é o segredo para achar os zeros da função. Então, são regrinhas que a gente não pode esquecer, tá bom? Então, aqui é o y, então eu vou jogar zero aqui. Zero igual x ao quadrado menos 2x mais 1. A gente não costuma usar aqui, né? Parece que fica estranho. Então, pode jogar ele pro final. Tá na mesma. Então, eu vou fazer por soma e produto de novo. Soma menos b sobre a. Produto c sobre a. Na apostila tá por baixo, depois quem quiser acompanhar, lá na apostila, tá bom? Então, menos da fórmula, o b, olha aqui o b, menos 2. A é 1. Sinais iguais, 2. O c é 1. A também é 1. 1. O que a gente vai pensar agora? Começa pelo produto. Quais os números que, multiplicados, vão dar 1? Não tem nem muita situação aqui, né? É 1 vezes 1. Ah, tá. Então, a soma tem que dar 2. Esses números somados vão dar 2? Esses números que eu acabei de falar. Oh, mas que coisa. Somados vão dar 2? Sim, né? Então, 1 vezes 1, 1. 1 mais 1, 2. Então, a soma deu 2, realmente, e o produto deu 1. Então, os números, os zeros da função, nesse caso, eles são iguais. Lembra que aqui em cima tinha dado 1 e 2, os zeros da função. Agora, deu 1 e 1. Então, olha que interessante. X' é igual a x duas linhas, que é igual a 1. Então, esse aqui é o meu zero da função. Tá? O zero da função é justamente x' e x duas linhas. Vocês já estão acostumados a fazer. Já estão acostumados a resolver a equação de segundo grau, né? A gente só está dando outros nomes agora, né? É só questão de dar outros nomes. Vamos entender o que acontece agora no gráfico. Na apostila, não tem essa parte do gráfico, né? Eu estou complementando aí, para ficar melhor. Então, aqui eu tenho o y, o eixo x. Eu tenho agora um zero da função só. Ou seja, esse ponto é representado 1 para o x e 0 para o y, que é o que eu fiz lá desde o início. Né? 1 para o x e 0 para o y. Muito bem. Mas o gráfico, ele corta, né, o eixo x justamente no zero da função. E agora que eu tenho um só, como é que o gráfico vai cortar? Ele vai encostar, na verdade, aqui num ponto só. Eu preciso saber se a minha parábola é para baixo ou para cima. É copa para baixo ou é copa para cima? Então, eu olho aqui no A, lembra? Meu A é quem? Meu A é 1. Positivo, copo para cima. Então, a nossa parábola vai fazer isso aqui, ó. Aqui não é V, não, viu, gente? Aqui, na hora que a gente desenha, fica estranho, mas aqui é uma curva mesmo. Não faz um V, não. Como tem um zero da função só, ou seja, na verdade, tem dois, viu, gente? A função quadrática, ela tem duas respostas. Só que essas duas respostas são iguais. É um negócio, assim, chato de compreender, né? Você fala assim, como assim? Mas é verdade. Quando a gente trabalha com a forma fatorada, ela aparece duas vezes, essa resposta aqui aparece duas vezes e não uma vez só. Tá? É que aqui, para representar,
no gráfico o número 1 só aparece uma vez, né? Então, parece que tem uma resposta só, mas na verdade x' é igual a x duas linhas, que é igual a 1. Então, 1 é resposta duas vezes. E a parábola encosta aqui no eixo uma vez só. Ok? Isso aqui do gráfico é importante, tá, gente? A apostila eu sei que não tem, mas é importante você completar com esse desenhinho aí, para entender melhor, para estudar depois. A apostila não tem isso. Então, completa aí, quem não completou ainda. Né? Esse aqui tá na página, esse de cima tá na página 40. Esse aqui tá na página 41. Tudo certo? Nós podemos continuar? Vamos fazer o terceiro exemplo? Então, o terceiro exemplo, ainda na página 41. Ele fala o seguinte: determine os zeros da função definida por... Ele também quer os zeros da função. E a função é f de x igual menos 2x ao quadrado mais 4x menos 3. O que a gente vai fazer para achar o zero da função? Colocar zero no y. Então, essa função aqui, ela vai ficar igual a zero. Só que eu vou colocar o zero do lado de cá, no membro de cá. Fica mais fácil, é mais usual. Então, nesse caso aqui, não vai ter como fazer por soma e produto. Porque eu já estou olhando aqui, ó. C sobre A vai dar uma fração. E aí a fração fica complicado. Então, aqui eu tenho que fazer por delta mesmo, né? Então, A é menos 2, B é 4 e C é menos 3, né? A, B, C. Então, fazendo por delta. B ao quadrado menos 4AC. O B é 4. O A é menos 2, tem que usar parênteses. E o C é 3. Aliás, é menos 3, né? Aqui ficou fraquinho, C é menos 3. Então, 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Aqui, ó, é uma multiplicação só. Você multiplica todos. Depois a gente pensa no sinal. 4 vezes 3, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Mas aí agora, o sinal é positivo ou negativo? Os três são negativos, né? Multipliquei 3 números negativos. O que acontece? Cada par de menos vira mais. Então, esse par virou mais. Agora, esse mais com esse menos são sinais diferentes, então prevalece o menos, ok? Então, 3 sinais de menos fica menos.
E aí, 16 menos 24. Conserva o sinal do maior, né? Menos 8. O delta dá negativo. A gente até já sabe o que é que acontece, né? Na próxima fórmula, menos o valor de b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Essa é a próxima fórmula. Então, menos o valor de b. b é 4. Então, menos 4, mais ou menos o valor de delta, que é menos 8. 2 vezes a, o a é menos 2. Então, 2 vezes menos 2, menos 4. Para dar continuidade nessa conta, eu teria que achar a raiz de menos 8. Mas a gente sabe que dentro do conjunto dos reais, eu não tiro raiz de um número negativo, né? Isso a gente vai conseguir resolver quando a gente estiver estudando o conjunto dos números complexos. Dentro do conjunto dos complexos, a gente resolve isso aqui. Mas é uma matéria lá do terceiro. Então, dentro dos complexos, a gente resolve. Tá? Eu não posso falar que não existe isso aqui. Isso aqui não existe dentro do conjunto dos reais. Tá? Dentro do conjunto dos reais, isso aqui não existe. Não existe raiz quadrada de um número negativo dentro dos reais. Então, não tem como eu continuar. Não tem. Não tem valor de x aqui. Ou seja, se eu não tenho x' e eu não tenho x duas linhas, significa que eu não tenho também quem eu estou procurando aí. Eles não são os zeros da função? Eu não tenho zeros da função. Porque eu não consigo continuar, eu não consigo achar o valor de x' e x duas linhas. Então, vamos entender o que acontece com o gráfico. Aqui o eixo x, aqui o eixo y. Mas tem gráfico? Tem gráfico. Eu só não tenho zero da função, mas eu tenho gráfico. Olha para a tua função. Quem que é teu a? O a é menos 2. Então, quando o a é negativo, copo para baixo. Sim, tudo bem, copo para baixo. Porém, esse copo para baixo, ele não pode encostar no eixo x. Lembram o que eu falei? Quem que é zero da função? O zero da função, ele corta o eixo x, ó. Esse é o zero da função, ele corta o eixo x. É o ponto que corta o eixo x. Então, se nesse caso não tem zero da função, então ele, nesse caso, não corta o eixo x. Então, a parábola com a concavidade para baixo, porque o a é negativo, ela vai fazer isso aqui, ó. A parábola não vai cortar o eixo x. É zero da função. Vocês estão me ouvindo, gente?